objetivo é identificar o sentido de palavras e expressões num texto. Como assim? Identificar o sentido de palavras e expressões? Bem, crianças, no texto, ao ler um texto, nós encontramos várias informações que muitas vezes elas não estão explícitas, mas que ao ler nós podemos deduzir o que o autor quis passar para nós. Então é por isso que nós temos que entender o sentido, essas palavras que muitas vezes o autor coloca. E essa comunicação na língua portuguesa, ela pode ser usada para aumentar a intensidade de uma afirmação ou pode mudar o sentido da comunicação, certo? Pois são diferentes palavras que dão sentido quando elas estão num contexto. Quando elas estão sozinhas, muda o seu sentido, mas quando está no contexto, nós podemos entender o que o autor quis nos passar, o que o autor está querendo transmitir. Por isso que é importante que nós possamos identificar o sentido dessas palavras e expressões. Nós temos aqui o exemplo de um emoji pensando, não é isso? Nós estamos inferindo, nós estamos entendendo o que ele está querendo nos passar. Ele está querendo dizer que ele está pensativo ou está preocupado. Nós temos outros emojis aqui que nós podemos inferir aqui, só na imagem, que ele está com sono, ou que ele está sonolento, ou que ele já até dormiu, né? Um pouco, está dormindo. Então, essas são as inferências que nós podemos fazer no texto. Nós temos também outro exemplo de expressões quando nós falamos assim: poxa vida, ele está no mundo da lua, está andando no mundo da lua. A expressão não quer dizer que a pessoa é um astronauta, está querendo dizer que ela está distraída, que não está prestando atenção, que está realmente, né, em outro lugar. É nesse sentido assim, está muito distraída e está alheada, né, está desatento. Então, são essas expressões que muitas vezes nós encontramos nos textos e que nós temos que identificar. Tem outra expressão também que nós usamos muito: mudou da água para o vinho. Essa expressão nós temos que ter cuidado, pois pode mudar para o lado positivo ou para o lado negativo. E como nós vamos entender? Através do texto é que nós vamos entender essa expressão. Bem, agora nós vamos para o nosso texto de hoje. Esse é o título: Velha Meia, Futura Bola. O que a gente pode entender? Que é uma meia velha, né, que vai se transformar numa bola. Como assim? Através do texto é que nós vamos compreender o título: Velha Meia, Futura Bola. Então, são expressões que muitas vezes, assim, fora do texto, fora do contexto, nós não compreendemos. Mas quando a gente começa a ler o texto, a gente começa a entender. Vamos lá? A estrela principal de muitas brincadeiras, vamos combinar, é a bola. Ela cai bem no futebol, no vôlei, na queimada e em muitas outras brincadeiras e jogos. Mas se você está com os amigos e ninguém se lembrou de trazer a gorduchinha, não se desespere. A CHC mostra agora como fazer uma bola de meia velha. Prestem bem atenção aí na palavra gorduchinha. Será que eles esqueceram de trazer uma pessoa gorduchinha? É exatamente essas expressões que nós temos que observar. E como nós vamos perceber se eles não estão falando de uma pessoa gorducha, gordinha, né? É através das outras palavras, é através do texto, que lá em cima ele coloca assim, né? Que a bola, ela cai muito bem com outros esportes. Então, é através do texto, do contexto, que nós vamos entender estas expressões. Você vai precisar essas são as instruções: uma meia calça velha, 3 ou 4 meias comuns já na fila dos farrapos, espuma de almofada, tesoura sem ponta. Quando o autor fala assim, 3 ou 4 meias comuns na fila dos farrapos,
Dá para a gente compreender que o autor está querendo colocar que as meias já estão velhas, que as meias já foram abandonadas. Ele não está querendo dizer que elas estão numa fila. Então, é nesse contexto que nós temos que ficar ligados, que nós temos que entender o sentido das palavras. Continuando aqui o texto, mãos à obra. Pegue a meia calça e corte uma das pernas abaixo da altura dos joelhos. Encha esta parte com espuma de almofada até que ela fique firme e redonda e corte o excedente da meia, conforme a indicação da figura. Agora, pegue as meias comuns e corte a biqueira, o calcanhar e outras partes, deixando-as esburacadas mesmo. Vista essas meias na bola, como mostra a figura, tendo cuidado para que a parte onde aparece a espuma fique bem escondida. Pronto, aí está a sua bola de meia. Antes de brincar com ela, que tal tirar umas fotos e mandar para CHC? Vamos adorar! Bem, entenderam aí, encontrar algumas palavras, nós podemos perceber que ele pede para cortar a biqueira. Biqueira, que sabemos, é onde sai uma água, né? É quando chove e fica aquela biqueira, aquela água caindo. Mas o que o autor quis dizer com isso? Então, é nesse contexto do texto que nós vamos entender que ele está falando da ponta da meia, tá? Quando ele fala corte a biqueira, aí depois ele pede o calcanhar. Será que é o nosso calcanhar? Não, a meia, ok? Então, crianças, nesse texto que nós estudamos, nós encontramos várias expressões e várias palavras em que o autor coloca e que na leitura, de acordo com o texto, é que nós vamos compreender o que ele está querendo nos passar. E isso é importante que nós possamos identificar. Ok, gente? Nós temos lá a outra expressão, quando ele fala assim, corte uma das pernas abaixo da altura dos joelhos. Será que nós temos que cortar as nossas pernas? Não, é da meia calça. Por isso que é importante a gente ler o contexto e entender o que o autor está querendo transmitir. E isso é identificar as expressões e as palavras que tem no texto. E é só no contexto que nós podemos compreender, ok? Gente, logo acima, a expressão mãos à obra. Será que nós vamos construir umas mãos? Será que nós vamos fazer as unhas da mão? Então, é nesse contexto que o autor coloca para a gente compreender estas expressões, ok? Mãos à obra é uma expressão muito usada, é o mesmo uso. Vamos lá, crianças. Mãos à obra, então, é realizar uma atividade. Então, turma, foi possível identificar o sentido das palavras e expressões nesse texto estudado? Eu acredito que sim, certo? Qualquer dúvida, vocês me perguntem no privado e a atividade vai ser na apostila. E prestem bem atenção nas expressões, nas palavras que dão sentidos diferentes, mas no contexto dá para a gente compreender. Beijos e mãos à obra!